Nós temos um convidado especial, é o secretário especial de Fazenda, Valderi Rodrigues, do Ministério da Economia. Secretário, como vai? Em primeiro lugar, boa tarde, obrigado pela participação. Desde já, um Feliz Natal. Olá a todos, cumprimento, um Feliz Natal a todos os ouvintes, telespectadores também. Ô secretário, em relação à política econômica, esse ano de 2019 foi marcado por várias mudanças, né? O governo do presidente Jair Bolsonaro, em relação aos antecessores, estabeleceu uma série de mudanças. Queria que o senhor falasse um pouco a respeito delas, do que mudou de lá para cá, desde o começo do ano até aqui, quais foram, na avaliação do senhor, as mudanças mais positivas, pontos negativos também, se houver, e a agenda de reformas, como é que a gente vai caminhar com isso agora em 2020? De fato, nós tivemos, no final do ano passado, no período da transição, e comparando agora, dezembro desse ano, uma série de notícias positivas sobre a perspectiva das contas públicas. Nós aguardávamos, no começo desse ano, no final do ano passado, resultados nas contas públicas que se mostraram agora mais favoráveis, na realidade até bem mais favoráveis, o que nos deixa seguros de que as medidas tomadas, sobretudo aquelas relacionadas a reformas, Victor, foram bem encaminhadas e estão na direção correta. Deixa eu ser um pouquinho mais específico, vou falar de 5 itens. Primeiro, é o que a gente chama de resultado primário, quando se compara despesas e receitas e vê se as despesas cabem nas receitas. Nós achávamos que o resultado primário, e é o que está na chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, ia ser, em 2019, um déficit de 139 bilhões de reais. Na realidade, esse número vai ser menor, algo como 70 até 80 bilhões de reais, quase metade. Um segundo ponto é com relação ao chamado resultado nominal. Esse inclui despesas nessa avaliação orçamentária e fiscal. Achávamos que ia ser da ordem de 6% do PIB, de 7% do PIB, e será cerca de 6%. Um terceiro são juros, e esse é um valor alto, juros pagos com relação à dívida, juros nominais da dívida. Achávamos que ia ser um valor da ordem de 5,8, 5,9 bilhões, e o fato é que esse ano nós iremos ter um pagamento de juros cerca de 69 bilhões a menos. Há também uma discussão com relação ao endividamento, a dívida como percentual do PIB, que nós já teremos uma estabilização no próximo ano e não ultrapassaremos o patamar de 80% do PIB. Teremos um endividamento abaixo de 79% do PIB, estabilizando e descendo. E um quinto e último ponto é com relação aos juros nominais da dívida e quanto se tem que fazer de esforço primário, aquele primeiro resultado, para estabilizar a dívida. Então, os juros nominais vão ser menor, bem como o valor do que se tem de esforço primário para ser feito é bem menor. Achávamos que seria algo como 2,5% do PIB e será um valor abaixo de 2%. País. Ótimas notícias mesmo, secretário, ótimas notícias de Natal, clima de otimismo, o Prêmio do Risco Brasil também caiu, mas ainda tem muita coisa para resolver, né? A reforma tributária, administrativa, PEC paralelo, Pacto Federativo, e tem essa diferença, porque significa que em 2020 essa pauta no Congresso, essa pauta das reformas vai ficar meio congestionada, ao contrário do que aconteceu neste ano, que está terminando, que a Previdência reinou sozinha, né? Qual é que vai ser a prioridade no Congresso, secretário? A prioridade, Thaís, é a aprovação inicial do Pacto Federativo. São 3 PECs, 3 propostas de emenda à Constituição. Elas reformulam e fortalecem o federalismo fiscal brasileiro. O que é que isso significa? Significa que a gente está buscando medidas que fortaleçam não só as finanças da União, mas também dos estados e dos municípios. Transferindo recursos da União para estados e municípios, trazendo mais responsabilidade aos estados e municípios na gestão de suas contas e permitindo, então, que a Federação Brasileira, nível federal, estadual e municipal, se fortaleça em conjunto. A prioridade é essa, até porque já foram enviadas essas 3 medidas,
mas nós temos também, na sequência, a reforma administrativa e a reforma tributária. Uma quarta reforma, ou proposta, na realidade, é de uma celeridade no programa de privatizações. Josias. Secretária, fora a questão do Pacto Federativo, havia aquele programa de recuperação fiscal dos estados, salvo engano meu, dos 27 estados, mais o Distrito Federal, algo como 14 unidades da federação estão num sistema ali, num estágio de calamidade financeira, né? E acho que só o Rio de Janeiro, na verdade, aderiu a esse regime criado aí em 2007, se não me engano. Como é que está a situação dos estados? Houve a adesão de algum estado mais, além do Rio de Janeiro? Esse programa de renegociação da União com os estados não é um reconhecimento, é um prêmio a quem geriu mal as suas contas? Como é que está esse aspecto do nosso drama fiscal? De fato, é um drama, uma palavra bem posta, Josias. Os estados são classificados, são ranqueados em 4 níveis, A, B, C e D. Aqueles classificados, dentre esses 27, como A e B, eles têm acesso a financiamento da União, com garantia da União. Os estados C e D não têm acesso. Então, são 27, como você bem falou, estados e DF. Um estado, que é o Espírito Santo, é A. No nível B, nós temos cerca de 9 estados. Esses 10 têm acesso a financiamento com garantia da União. A preocupação maior está nos estados C e D. C, nós temos 14 estados ranqueados como C, na sua capacidade de pagamento. E D é o estado do Rio de Janeiro. O regime de recuperação fiscal, ele foi criado de 2016 para 2017. O estado do Rio de Janeiro ingressou nesse regime em setembro de 2017 e ele contempla 3 anos. Agora, em setembro de 2020, formam 3 anos. Ele é formatado para que o Estado tenha condições de, suspendendo o pagamento de suas dívidas à União e exercendo medidas que impliquem em controle das contas públicas, em melhoria da posição fiscal, da situação fiscal, eles possam sair do regime mais fortalecido. Para esses estados que estão na categoria C, nós temos uma outra proposta que chamamos de plano de equilíbrio fiscal. Aqui nós teremos um valor de até 10 bilhões de reais por ano de garantia, de financiamento com garantia da União. Lembrando, esses daqui não têm acesso, o C não tem acesso à garantia, empréstimos com garantia da União, para que eles possam, a partir de medidas fiscais que exerçam, que mostrem um caminho de equilíbrio fiscal, possam ter empréstimos com garantia da União. Então, o que nós temos é um pacote completo de reestruturação da Federação Brasileira, estados A e B, com transferência, mas também com controle melhorado nas suas contas públicas, Tribunal de Contas da União, passando uma orientação para tribunais de contas dos estados e municípios poderem ter um controle melhor de suas contas, criando uma institucionalidade para que a federação como um todo discuta o que é prioritário e quais são as regras fiscais que devem ser seguidas, evitando, então, por exemplo, um gasto exagerado em despesas de pessoal, quando as receitas não comportam esses gastos, de forma tal que, com o equilíbrio fiscal, a gente possa trazer aos cidadãos, nos níveis federal, estadual e municipal, um retorno melhor, uma entrega melhor e mais efetiva de serviços em educação, saúde, segurança pública e outros. Constantino. Secretário, o governo atual pegou a situação econômica numa situação de terra devastada. E o ponto de inflexão já aconteceu, o pior ficou para trás, estamos vendo crescimento. No Brasil, ainda a austeridade ainda é uma palavra muito demonizada. E economistas sérios sabem que não podem esperar um milagre e estão vendo o esforço inegável da atual equipe econômica para trazer austeridade, disciplina fiscal, estancar a sangria do gasto público, que é o principal dreno aí do crescimento econômico no país.
Mesmo assim, o orçamento entregue para o ano que vem, como o senhor mesmo já colocou, prevê ainda um déficit de 124 bilhões de reais primário, antes do pagamento de juros. E os juros caiu bastante porque a taxa está no menor patamar histórico. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: podemos sonhar, apesar de todos os obstáculos e dificuldades, à frente, talvez no final do mandato do governo, podemos sonhar com um déficit primário zero, não vou nem falar nominal, que seria o ideal, né? Porque gasto com o serviço da dívida é gasto público, mas podemos sonhar com um déficit primário zerado? Rodrigo, seus pontos são precisos. De fato, o esforço tem sido muito forte, sério, bem pensado, bem desenhado, e foi um diagnóstico levantado pelo ministro Paulo Guedes ainda na transição e seguido por toda a equipe. Nós trabalhamos de maneira muito homogênea, todo mundo muito convergente, para que o zelo com a política fiscal é uma primeira medida que permite que todas as outras sigam de maneira sustentável, sólida e robusta. Por exemplo, diagnosticamos que o lado da despesa, que as três despesas precisam ser realmente controladas e enfrentadas o seu desequilíbrio. A primeira delas é a Previdência, 8,6% do PIB. Essa já foi aprovada e estamos, então, em bom caminho. A segunda grande despesa é a despesa com juros, que é uma despesa financeira, mais de 300 bilhões de reais, quase 400, que teremos uma redução esse ano e nos anos à frente. Somente essa seriedade fiscal e a política monetária implicando em uma menor taxa de juros básica na economia, nós teremos ao longo dos próximos 4 anos algumas centenas de bilhões de reais que serão economizados e não serão gastos com juros, e sim recursos que podem ser alocados em segmentos que impliquem produtividade, em melhores entregas para os cidadãos. Ao mesmo tempo, esse sonho ele tem que ser um sonho acordado, ou seja, a diligência, o controle, o cuidado tem que ser mantido a todo momento. Nós estamos com boas notícias agora em dezembro desse ano, comparado em particular com dezembro do ano passado. Por exemplo, o custo da dívida pública era, em dezembro, 9,4% ao ano, custo médio, custo tomado em média. Agora, nós temos um patamar da ordem de 7,5%, 7,6%, o que nos permite, então, pagar essa dívida, que é trilionária, a um valor, rolar, na realidade, como se fala, tecnicamente, a um custo menor. Isso abre espaço para melhorias fiscais, que se refletem. Nosso risco país está em baixa, o chamado CDS, ou CDS, né, Credit Default Swap, está abaixo de 100 pontos, já remonta, já leva ao momento em que estávamos com grau de investimento, que é um selo de boa qualidade, podemos retomá-lo mais à frente, é isso que estamos buscando. Nós temos o mercado de trabalho ainda aquém do que desejamos, mas já reagindo positivamente, e o setor de serviços e comércio também, e de forma responsável. Não é incitar a demanda para que o consumo venha, é cuidar do fiscal, ter o zelo fiscal, ter o equilíbrio, e sonhamos acordados diligentemente para que não só o resultado primário, mas, sobretudo, o nominal, o que você citou, que inclui despesas financeiras e primárias, que o nominal seja reduzido na máxima velocidade e na máxima intensidade possível, feito de maneira transparente e cautelosa. Rodrigo, esse ano nós contingenciamos 34,2 bilhões de reais e depois descontingenciamos todo esse valor de maneira transparente e cautelosa. Contingenciamos, seguramos o valor quando era necessário e liberamos também quando foi possível. Uma é necessidade e a outra é a possibilidade. Isso poderá ser feito em anos à frente quando for necessário e quando for possível. A preocupação com o nominal, com o resultado nominal, é a linha mestra número 1 da nossa política fiscal. Faltou só o terceiro gasto, o secretário, acho que é o serviço, no servidor público, né? O senhor falou 3 principais gastos, os juros, a previdência, e ficou faltando o terceiro, se eu não me engano, que acredito que seja pagamento de folha, né? É exatamente esse, a despesa de pessoal e custeio, que é o terceiro maior gasto dentro do conjunto de despesas primárias e financeiras, e esse nós já enfrentamos com uma das 3 PECs
do Pacto Federativo, a PEC 186, chamada PEC emergencial, ela traz medidas que contemplam essa despesa, que é muito importante. Só que no caso dela, Rodrigo e caros ouvintes, ela não pretende ter o esforço fiscal sendo enfrentado. É mais do que isso. É uma medida que busca a valorização do servidor público, uma melhor alocação de recursos, incentivando aqueles servidores públicos que têm uma maior capacidade de entrega à população, que serve ao público, né, como o nome servidor público é constituído, e, portanto, essa terceira despesa também precisa ser enfrentada. Hoje ela é em torno de 4,3% do PIB, está praticamente estável, é diferente da previdenciária, que teria um crescimento explosivo, não terá mais. O Brasil pode ficar assegurado com relação a essa questão, e é por isso mesmo que esse zelo com a política fiscal, zelo fiscal, cuidado com a política fiscal, que nos trouxe, por exemplo, a revisão do outlook de estável para positivo pela Standard & Poor's, e outras empresas as outras empresas de rating, né, de classificação de risco, podem ter movimentos na mesma direção. Estamos ouvindo o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, secretário Valderi Rodrigues. Próxima pergunta, Thaís Oyama. Diga, Thaís. Eu queria voltar um pouquinho à história das reformas, secretário, porque pedindo que o senhor confirmasse um calendário aqui que eu tenho, que o ministro Paulo Guedes queria colocar todas as reformas de uma vez, o quanto antes, mas houve uma resistência da parte do presidente, e daí no final do ano ficou então acordado que iriam entrar com a maior rapidez possível a tributária e o Pacto Federativo, como o senhor, a PEC do Pacto Federativo, como o senhor colocou, mas que a administrativa ficava sem data. O presidente achava que tinha alguns itens lá amargos demais e tal, e que ia aceitar sem data. É isso mesmo, secretário? Thaís, é uma solução completa de transformação do Estado. A gente tem, são 7 capítulos, é um livro. O ministro Paulo Guedes gosta de colocar essa posição, até com uma compreensão mais ampla, como se fosse um livro. Primeiro capítulo, reforma da Previdência. Tinha que ser enfrentada, urgente, importantíssima e dificílima. Veja o caso aí da França, veja o caso da Argentina, veja o caso de reformas previdências a nível subnacional, no caso dos estados. O governo federal teve, nesse primeiro capítulo, um dever de casa feito institucionalmente melhorado. A sociedade brasileira, ao entender de forma madura a necessidade de reformar o sistema da Previdência, mostrou maturidade, e nós reformamos a Previdência em um parâmetro, em uma situação impensável há 2, 3 anos atrás. Então, avançamos nesse sentido. Motivo de comemoração, mas, ao mesmo tempo, motivo de sonhar acordado, de olhar que temos muito ainda a ser feito. Segundo capítulo do livro, na realidade, segundo, terceiro e quarto, são as 3 PECs do Pacto Federativo. Uma relacionada a fundos públicos, são mais de 280, e são 281 fundos. Estamos reorganizando esses fundos, dando melhor capacidade de gestão e uso para a melhoria do perfil da dívida pública. Terceiro capítulo, que é a PEC chamada de emergencial. É uma situação de, uma vez identificada a emergência na União, nos estados ou nos municípios, algumas medidas serão automaticamente tomadas para que haja uma correção de rumo, uma colocação para equilíbrio nas contas públicas daquele ente federativo que estaria em situação de emergência. O quarto capítulo seria referente à PEC 188, que é uma PEC do Pacto Federativo que traz uma institucionalidade nova no controle das contas públicas, nos 3 níveis, que traz também uma transferência de mais de 400 bilhões de reais em 15 anos. A União transferindo recursos seus para estados e municípios. Isso porque nós acreditamos, e o ministro Guedes é extremamente assertivo nessa posição, de que a descentralização é bem-vinda, a descentralização é benéfica. Quando feita com responsabilidade fiscal, a descentralização gera uma democracia robusta e uma economia também forte. O quinto capítulo é a reforma tributária, importantíssima na transformação do Estado. Na realidade, aquela reforma que trará o maior aumento do nosso PIB potencial, da nossa capacidade de crescer.
tão exigida e desejada por todos os segmentos da sociedade, empresariais, trabalhadores, Congresso. O cidadão comum deseja sair desse caos tributário que vivemos. Nós temos 3 frentes, ou 3 subcapítulos desse 5º capítulo, que é a reforma tributária. O 6º capítulo é a reforma administrativa, uma nova administração pública, mais gerencial, mais voltada à eficiência, que precisa ser enfrentada e será entregue ao Congresso, será enviada ao Congresso no ano que vem. E o 7º é uma celeridade no processo de privatização e de desestatização. Nós temos, somando União, Estados e municípios, mais estatais do que dias do ano. São mais de 365 estatais, boa parte delas sem entregar ao cidadão o que ele realmente deseja e, portanto, isso tem que ser enfrentado, tem que ser trabalhado. Portanto, é um livro-texto, basicamente, com um diagnóstico montado, apontando que a gente precisa enfrentar cada uma dessas medidas. O que o ministro Guedes fez foi colocar a cada um dos seus secretários trabalhando de forma em equipe, de forma muito homogênea. Somos verdadeiros soldados generais em função dessa agenda, que já, em parte, já bem sucedida, já entregue à população brasileira, mas em grande medida ainda necessário de seguirmos. O ponto bom, e é importante colocar, é um presente mesmo de Natal, é de que política fiscal séria compensa. Compensa no médio prazo, compensa no longo prazo, mas também compensa já no curto prazo. Reações que temos de forma positiva no mercado de trabalho, no setor de serviços, no comércio, mesmo na indústria, nos dá certeza de que essas medidas devem seguir. Compensa no curto prazo, assim como no médio e longo prazo. E muito há ainda a ser feito. Esse é o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues. Secretário, mais uma vez, obrigado pela participação aqui nessa edição especial do nosso 3 em 1. Feliz Natal, uma boa tarde para o senhor, até uma próxima. Posso completar com mais uma... Fique à vontade, pode sim. É o FGTS. O FGTS, ele foi desenhado e aprovado e já em implementação em vários segmentos positivos para a sociedade. Um primeiro deles é exatamente o saque imediato. Nós tivemos esse ano um valor de 63 bilhões de reais sendo entregues à sociedade, numa soma de FGTS mais PIS/PASEP, e nós teremos no ano que vem o chamado saque aniversário, que dará previsibilidade aos recursos associados ao FGTS. O que é que isso significa? Significa que, em vez de termos só o cidadão, o detentor de contas, sacando o FGTS em caso de demissão sem justa causa, nós teremos uma previsibilidade nesses recursos. Nós já tivemos esse ano 1,5 milhão de pessoas que optaram pelo saque aniversário, um valor da ordem de 9 bilhões em termos de contas no FGTS. Isso permitirá uma melhoria no mercado de trabalho, uma redução no custo de contratação do trabalhador, é uma forma de robustecer o mercado, de dar segurança e menor custo ao mercado de trabalho, que tanto precisamos. E esse recurso, com previsibilidade, permitirá criar um mercado de recebíveis associados ao FGTS, que nós estimamos da ordem de 100 bilhões de reais. É um crédito mais acessível, a um menor custo, que defende o que queremos defender, o dinheiro e o recurso do trabalhador. Ok, obrigado, secretário. Até uma próxima. Feliz Natal. Feliz Natal a todos. Muito obrigado.